Olá, está começando o Século News edição especial, hoje com muitas entrevistas com os novos cardeais criados pelo Papa Francisco. Tem também uma reportagem do encontro do Papa com um dos maiores físicos do mundo, Stephen Hawking. Ele participou de um congresso sobre sustentabilidade no Vaticano. E a gente já entra no clima de Natal com a árvore gigante que enfeita a Praça de São Pedro. E durante a semana, o Papa teve 2 encontros diplomáticos, com o presidente do Vietnã e com o primeiro-ministro da Irlanda. O presidente da República Socialista do Vietnã, Tran Dai Quang, fez a sua primeira visita ao Vaticano. O Papa fez algumas mudanças na agenda para poder se encontrar com ele na tarde desta quarta-feira. Papa Francisco e o presidente estiveram reunidos a portas fechadas por cerca de 15 minutos. O presidente estava acompanhado de representantes do governo vietnamita, como o secretário-geral do Partido Comunista e os vice-ministros do Exterior e Interior. Como presente oficial, o presidente deu ao Papa uma miniatura de um antigo tambor vietnamita. O Papa retribuiu com um medalhão com a inscrição: "O deserto se transformará em um jardim", além de 3 documentos escritos por Francisco, um sobre o programa de seu pontificado, outro sobre a família e o último sobre ecologia. O momento mais expressivo, entretanto, foi a despedida. Segundo o comunicado oficial do Vaticano, no encontro os 2 mencionaram as boas relações, apoiadas no espírito comum de diálogo e da busca constante de instrumentos mais adequados para que melhorem. Eles também conversaram sobre a colaboração entre a Igreja e o Estado em vários âmbitos da sociedade local. O Vietnã tem 89 milhões de habitantes, dos quais 6,5% são católicos. Embora o país não mantenha relações diplomáticas com a Santa Sé, é permitido que o Vaticano tenha um representante pontifício não residente, para manter aberto um canal de diálogo. O Papa Francisco se reuniu com o primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny, no Vaticano. Essa foi a 2ª vez que eles se encontraram. O primeiro-ministro e o Papa falaram a portas fechadas por 23 minutos sobre questões como o Brexit, o desemprego na Europa e o relacionamento do primeiro-ministro com os bispos do país dele. O primeiro-ministro havia solicitado esta reunião para convidar oficialmente o Papa a participar do Encontro Mundial das Famílias em Dublin, em agosto de 2018. Para convencê-lo, ele deu ao Papa uma reprodução de um vitral da Sagrada Família. O Papa deu-lhe uma litografia com o projeto original da Basílica de São Pedro e os 3 grandes textos que escreveu durante seu pontificado. O Papa se despediu calorosamente apertando as mãos do primeiro-ministro e da esposa dele. Como parece, a despedida não foi um adeus, mas um até logo. Durante uma reunião com a imprensa, o primeiro-ministro confirmou que o Papa viajará para Dublin. Quero dizer que o Papa confirmou que vai para a Irlanda para a Convenção Mundial das Famílias e que apreciou muito o convite dirigido a ele pelos bispos. Ele também explicou que, como líder da Igreja Católica e chefe de Estado, o governo vai participar dos preparativos. Os comentários sobre o Vaticano nem sempre foram tão positivos. Em julho de 2011, ele criticou fortemente a resposta do Vaticano ao abuso sexual por parte dos sacerdotes e reduziu a importância da Embaixada do Vaticano. Expliquei a ele minhas próprias dificuldades com a Igreja há alguns anos e fiquei feliz em confirmar que as relações entre a Igreja e o Estado estavam agora em melhor forma do que eram antes, que trabalhamos muito bem com os bispos e com o clero, e que considero essas relações mais saudáveis do que as dos anos anteriores. Agora, no entanto, a Irlanda tem um embaixador residencial para a Santa Sé, que está muito mais envolvido nas decisões do Vaticano. Sem dúvida, com uma possível visita papal chegando, eles terão muito trabalho pela frente. Foi entregue essa semana no Vaticano o Prêmio Ratzinger. Ele reconhece pessoas que deram contribuições teológicas importantes durante o ano.
A cerimônia de entrega do prêmio Ratzinger teve como apresentador um rosto familiar no Vaticano, o ex-porta-voz Federico Lombardi. Os vencedores deste chamado Nobel de Teologia foram Ioannis Kurempellis e Inos Bifi, que reservaram um momento para dar um presente ao Papa. O Papa Francisco quis entregar os prêmios em pessoa. No discurso, ele não economizou palavras de elogio ao seu predecessor. Per me è anche un modo per esprimere ancora una volta con voi il nostro grande affetto e la nostra riconoscenza per il Papa Emerito Benedetto XVI, che continua ad acompanharci anche ora con la sua preghiera. Este prêmio reconhece a carreira e contribuições teológicas de pensadores do nosso tempo, incluindo não católicos. Na verdade, Ioannis Kurempellis é ortodoxo, o primeiro a ganhar este prêmio, que começou em 2011. E o Papa Francisco recebeu nos últimos dias no Vaticano cerca de 60 participantes de um congresso internacional sobre narcóticos. Eles falaram sobre os desafios e as soluções para o problema das drogas. Papa Francisco se encontrou com juízes, médicos, políticos e vários especialistas, que durante 2 dias debateram sobre diferentes estratégias para acabar com o tráfico de drogas. Antes, ele agradeceu uma das organizadoras do encontro, a rainha Silvia, da Suécia. Em seu discurso pronunciado em espanhol, Papa Francisco falou sobre coragem e medidas a serem tomadas para atuar contra as máfias produtoras de drogas e, sobretudo, contra os distribuidores. Não queda outro caminho que el de remontar la cadena que va desde el comercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio. O Papa falou sobre um juiz que recebeu fortes ameaças à sua família quando começou uma investigação séria sobre as drogas. Mas, ainda assim, o Papa os exortou a não terem medo de defender os jovens e as crianças. Ele pediu também aos governantes que sejam resistentes e eficazes no combate às drogas, porque uma vez que elas se instalam na sociedade, é muito difícil erradicá-las. Citou o exemplo da Argentina, que passou de consumidora, local de trânsito, a produtora de drogas. O Papa recordou que a droga destrói e devasta a vida do dependente e de quem está ao seu redor, mas pediu que não sejam tratadas como objetos quebrados e que, para se recuperar, elas precisam ser valorizadas e apreciadas em sua dignidade. E a droga é uma herida en nuestra sociedad, una herida que atrapa a mucha gente en las redes. Ya son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta esclavitud de una dependencia que podríamos llamar química. Segundo dados mais recentes da ONU, em 2013, uma em 20 pessoas entre 15 e 64 anos fez uso de drogas. No total, são 246 milhões de pessoas, 3 milhões a mais do que no ano anterior. E durante um encontro sobre mudanças climáticas, o Papa falou com Stephen Hawking, um dos maiores físicos do mundo, e pediu para que seja criado um modelo cultural que sirva para combater as alterações no clima. Papa Francisco se encontrou com Stephen Hawking e os cientistas da Pontifícia Academia das Ciências durante a sessão plenária de Ciência e Sustentabilidade. Durante a saudação a Hawking, o tamanho do sorriso do Papa expressou mais do que as palavras poderiam dizer. Em seu discurso, o Papa disse que nunca antes e no nosso tempo tornou-se clara a missão da ciência a serviço de um novo equilíbrio ecológico global. Ele pediu aos cientistas para criarem um modelo cultural que sirva para combater as alterações climáticas e as suas consequências sociais. Da mesma forma que a comunidade científica, através de um diálogo interno e interdisciplinar, tem sido capaz de estudar e demonstrar a crise do nosso planeta, assim também hoje essa mesma comunidade é chamada para assumir a liderança, encontrar soluções gerais e particulares sobre as questões que estarão na sessão plenária.
água, energia renovável e segurança alimentar. Salvador Moncada, um dos mais novos membros da academia e ganhador do Prêmio Nobel em 1998, tem visto em primeira mão os efeitos da mudança climática. A prova da mudança climática é chocante e agora está sendo aceita em todo o mundo. O Papa tem feito um enorme impacto, um impacto benéfico. Ele nos fez pensar, ele nos fez refletir, entender quais são os principais problemas que a humanidade enfrenta e acrescentou urgência para todas as nossas atividades, o que é ótimo. Durante o encontro, o Papa também mencionou que os políticos reagem fracamente quando são chamados para encontrar uma solução comum. Ele disse que esta sociedade causa danos à democracia, ao bem comum e à liberdade. Ele pediu aos cientistas, especialmente aqueles que têm fé, para que não perca a esperança e aposte no bem comum. A seguir, você vai ver entrevistas com alguns dos cardeais recém-criados pelo Papa Francisco. Até já!